Muito bem, senhoras e senhores. Muitos de vocês me conhecem como Leonardo Vieira. Outros me conhecem como Knockdef. É. Alguns me conhecem, quiçá, como Daddy, mas a gente não fala sobre essas pessoas. Mas, há muitos anos, eu tenho um sonho, um desejo profundo. Há muitos anos, eu tenho um plano maligno de dominação. E hoje, este plano maligno começará, senhoras e senhores. E ele começará através de uma apresentação de PowerPoint. Exatamente, olha só, lindos e lindas, que coisa maravilhosa, não é mesmo? Então, esse daqui é o meu plano maligno de dominação, tá bom? Eu sei que talvez eu fiz parecer algo muito mais amedrontador do que realmente é, mas não se preocupem, tá? O plano ele não é tão maligno assim. E na realidade, isso daqui é uma apresentação de slideshow, sim, bem estilo terceiro ano do ensino médio, sobre os planos para stream e os planos para a comunidade de Leonardo Vieira no Akdef Clube Capa, certo? Durante muitos anos eu tentei streamar e em vários momentos eu tive que parar de streamar por vários motivos. Uma das vezes eu tive que parar de streamar por causa do exército, depois por causa da universidade, problemas de saúde, minha mãe teve câncer, entre outras coisas. A vida aconteceu, o trabalho aconteceu, mil e um motivos. E às vezes, assim, a realidade é que streamar demanda tempo, demanda, de certa maneira, indiretamente, dinheiro e estrutura, coisas que eu não tinha. Porém, agora eu acho que eu finalmente consegui alinhar grandes problemas da minha vida. E eu não tenho mais nenhum problema pessoal que possa parar o meu crescimento na internet. Então, portanto, esse daqui é o meu plano maligno de dominação, que nada mais é do que todos os nossos planos para o próximo ano de como eu vou tentar me tornar uma microcelebridade no nicho de videojogos e possivelmente outras coisas na internet. Então, vamos começar a apresentação com o básico, e eu acho que o mais básico de todos é quem é Knockdef. Bom, Knockdef é meio que a minha persona virtual, meu nome real, obviamente, não é Knockdef. Minha mãe e meu pai não eram tão bêbados assim. E eu sou um gaúcho aleatório de 22 anos que não mora mais no Rio Grande do Sul. E eu também sou gostoso pra um caralho, como evidenciado aqui na webcam, certo? Então, vamos lá. Eu sou um deus romano. Tá? Isso daqui é um fato, vocês podem pesquisar aí no seu livro de história. E não é um deus mitológico, um deus real. Realmente, sabe, um deus real. Não estamos falando de mitologia, tá? Não é fake news, não é Bíblia, não é hashtag I believe. Não, realmente aconteceu. E, como eu sou um deus romano, logo eu sou uma divindade. E eu também sou um gamer, o que significa que eu sou um gamer divino. Esse título gamer divino, as pessoas às vezes acham que eu sou um gamer divino porque eu jogo muito bem. Mas não. É justamente porque eu sou literalmente um deus. Literalmente, uma divindade, entendeu? Aí eu também sou um gamer, então você coloca gamer divino, mas é literalmente uma divindade. Um pouquinho sobre, minha vida mais pessoal. Eu sou um desenvolvedor de jogos, então esse é o meu trabalho mesmo, é assim que eu ganho a minha vida, é assim que eu ganho pão. Infelizmente, né, eu não consigo viver com a stream, pelo menos não por enquanto. Então, o que acaba acontecendo é que, né, enfim, eu sou um desenvolvedor de jogos apenas, certo? Eu também sou comunista. E sim, eu acho que é justo colocar aqui que eu sou um comunista. Silver Tongue, o babaca, sim, esse daí é um outro título meu. Silver Tongue, porque eu tenho uma Silver Tongue, eu tenho uma ótima dicção. E babaca, porque. Enfim, eu acho que vocês já podem deduzir o porquê. Mas, eu sou comunista. Agora, eu vou ser bem honesto aqui, eu tenho a humildade de admitir que eu não entendo todos os trâmites de como se organiza uma sociedade, porém, eu gosto ainda assim de usar a palavra comunista, porque a palavra comunista ela é uma palavra radical, né? Ela vai na raiz do problema. Ah, Lequidef, é radical porque você é surfista e anda de skate. Não, radical de raiz. E eu acho que a raiz de grande parte dos problemas da nossa sociedade é a organização capitalista que ele se encontra. Agora, isso não significa que eu ache que
sabe, eu não tenho todas as respostas aqui para todos os problemas e eu não tenho a pretensão de dizer que o comunismo é necessariamente a resposta. Porém, a organização de classe para defender seus interesses, com toda certeza, eu acho que isso daí é bem difícil de argumentar contra. E por fim, nós temos aqui uma aspirante microcelebridade. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto de desenvolver jogos, eu gosto de fazer efeitos especiais para jogos, porém isso não significa que eu necessariamente queira fazer isso para sempre. E, sabe, eu trabalho pensando na minha aposentadoria, mas se eu criasse conteúdo pra internet, pelo fato de ser algo muito mais, sabe, criativamente engajado, eu acho que seria um trabalho que eu perdurasse mais na minha vida. Se não tiver um gráfico no final do slideshow, não vai me convencer. Um gráfico do quê, gente? Um gráfico do quê? Não tem gráfico, não tem gráfico. Fudeu, Marquinhos, não tem gráfico. Ok. Droga. Pior que eu devia ter um gráfico. Que merda. É algo muito, tipo, sabe? Eu adoro gráficos. Por que eu não coloquei um gráfico? E por fim, o último ponto aqui de quem é NocDef. Eu acho que cortou ali, teve algum problema na hora de fazer o slide. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o estagiário aqui que eu mandei fazer o slide, ele... eu não sei, gente. O estagiário... Não dá pra ler ali o que tá escrito. Mas enfim, é isso. Eu também me esqueci de mencionar que eu sou totalmente hétero. Totalmente hétero. Ok, peraí. Droga, porra do estagiário. Peraí, gente, eu vou ter que trocar. Eu vou ter que trocar a apresentação aqui. Que o estagiário colocou uma piadinha. Que engraçado, vamos zoar. Foda, viu? Enfim, próximo slide. Pulou totalmente hétero. Então, eu não sei quem é que colocou aquilo ali. Deve ser o estagiário de novo, tirando uma com a minha cara. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre quem é NocDef de uma maneira mais anatômica, não é mesmo? Vamos fazer uma análise mais naturalista de quem é NocDef. Cadê suas habilidades, tipo imitar o Monark? É mesmo, eu tenho muitas habilidades. Olha só, ótimo ponto, Hiro. Então vamos lá, quais são as minhas habilidades? Eu sei fazer isso. O que, assim, não é muito útil. Mas eu sei fazer. Duvido que tenha outra pessoa que saiba fazer isso. Eu também sei fazer isso daqui. Isso daqui é algo que você consegue hipnotizar crianças com menos de 7 anos, se você fizer isso daqui. Eu sei imitar um grilo. Novamente, isso daí, né, pagando dividendos de ter um ancestral indígena no meu sangue, por mais que seja pouco. Eu sei imitar um grilo. Eu também sei imitar um monark, mas eu preciso gritar muito pra fazer isso. Mas como hoje é uma live especial, eu evito fazer isso porque o monark é um escroto, mas... Monark aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Ok, ficou horrível, por favor, nunca mais me façam fazer isso. E a culpa é do Hiro, tá? Porque ele que pede pra fazer essa merda e não é igual. Sabe mexer a orelha sem colocar a mão? Eu sei fazer isso com um pau. Mas enfim, o que interessa é, vamos analisar quem é NocDef anatomicamente. Tudo bem que essa foto aqui é um pouquinho antiga, então meu cabelo tá um pouco diferente, mas confia, é a mesma pessoa. Como vocês podem ver aqui, cílios extremamente grandes, isso daqui não é extensão, tá bom? Isso daqui é simplesmente a minha genética que decidiu que eu ia ser um puta de um gostoso, tá? Gostaria de deixar claro. Vamos analisar aqui, a primeira coisa é que o meu maxilar, vocês podem ver aqui que ele é reto, certo? A minha estrutura óssea, ela tem essa característica de um ângulo extremamente íngreme e reto, certo? Que acaba gerando aí o clássico queixo de um alfa, também conhecido como o queixo do Jim Carrey. Extremamente incrível. Não só isso, como vocês também podem ver aqui que o meu nariz, como indicado aqui no infográfico, ele é um grande nariz que em várias comunidades ao decorrer do mundo tem o mesmo significado, que é virilidade e fertilidade, certo? Então não se enganem, se o chat inteiro estivesse numa suruba, eu teria a ereção mais duradoura aqui da nossa comunidade, tá bom? Que foto antiga, hein? Como assim, cara? Como assim, cara? Eu só tô com um corte de cabelo diferente e um óculos diferente. E talvez ela seja um pouquinho antiga, mas enfim. Então esse daqui é a NocDef mais anatomicamente. A gente também pode analisar aqui que a minha beleza é simplesmente exuberante, né? Mas enfim. Então quais que são os objetivos da live nesse ano de 2023?
Vamos lá, o primeiro objetivo é tornar o canal financeiramente viável. Exatamente, gurizada. Olha aqui, ó. Eita ferro. Ó. Eu só tenho duas. Eu só tenho duas. Eu não tenho mais. Era pra ser mais impactante isso. Mas enfim, tornar o canal financeiramente viável. Isso significa não necessariamente que o canal pague as minhas contas. Eu acho que isso é algo que é bem difícil de acontecer e vai demorar muito pra acontecer. Mas a partir do momento em que o canal me dê lucro o suficiente, não lucro, mas gere dinheiro o suficiente pra eu poder justificar desprender mais horas no projeto, certo? Isso inclui coisas como, por exemplo, pagar pessoas para editar vídeo, comprar um equipamento ou outro que precise, coisas assim. O segundo objetivo do ano de 2023 é crescer a stream, ter mais pessoas. Querendo ou não, é meio broxa você streamar para poucas pessoas. Infelizmente, é uma realidade. Eu preciso crescer a stream, porque também dá tesão, cara. É da hora você streamar e ter várias pessoas te assistindo. Que nem agora com o chat ali do ladinho, falando comigo. Bom, do ladinho, na verdade, tá em cima de mim o chat agora, né? Mas enfim, é legal isso. Eu gosto disso. Eu gosto desse senso de comunidade e é algo que eu quero intensificar com mais pessoas. Melhorar a stream. Eu sei que isso daqui é algo, né, é um objetivo intangível, é algo que tá meio no céu, meio no ar. Um pouquinho de discussão do sexo dos anjos, né? Falar, eu quero melhorar a stream. Né, parece, sei lá, parece político. Não, porque quando eu for eleito vai ser um país melhor. Aí como? Não, mas a gente vai resolver o país e reconstruir, e vai ser um país melhor. Sabe? Então, mas é isso que eu quero fazer. Eu vou dar uma de político aqui e dizer que, em geral, eu quero melhorar a stream. Então, isso inclui melhorar a qualidade, melhorar o conteúdo através de planejamento e também através de alguns conteúdos estratégicos. E isso inclui tirar ideias do papel. Eu tenho muitas ideias, muitas ideias de sketches, de quadros, de jogos que eu quero jogar de maneiras específicas, até mesmo de dinâmicas do canal, sabe? E também tirar ideias do papel, por exemplo, fazer uma stream escrevendo música. Pensa que da hora que seria isso, sabe? Tipo, fazer uma stream em que eu e o chat construímos uma música. Isso é uma ideia que eu tenho há muito tempo e que seria muito da hora de realizar. Porém, só é possível eu realizar esse tipo de ideia mais mirabolante, mais fora da caixinha, se primeiro o canal for financeiramente viável, para que eu possa desprender mais tempo e mais esforço nele, se a stream crescer, ou seja, se eu tiver uma comunidade de pessoas para interagir, e, obviamente, isso iria diretamente melhorar a stream, pelo menos na minha opinião. Bolsa picanha pros mods? Não, cara, você tá maluco? Picanha do preço que tá agora não dá. Vamos deixar o Lula trabalhando durante alguns aninhos, aí a gente vê se, dependendo do quanto cair o preço da picanha, a gente pensa. Então vamos lá, inspirações. Isso daqui é uma maneira muito gentil de dizer eu quero copiar esses caras aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre, ponto a ponto, canal por canal, e o que eu admiro nesses canais e quais são as características que eu quero copiar desses canais. Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho os Estúdios Flow e o Meteoro Brasil meio que na mesma categoria. Por quê? Eu pessoalmente não me alinho tanto com o conteúdo do Flow ou o conteúdo do Meteoro. Eu não acho que eu seria capaz, não de capacidade, mas, sabe, de querer mesmo produzir um conteúdo igual o Flow faz, ou um conteúdo no estilo do Meteoro. Porém, eu adoro o jeito que eles produzem o conteúdo. Por mais que o conteúdo deles não seja algo que eu queira fazer, a maneira que eles produzem conteúdo é algo que eu quero roubar descaradamente. O jeito que ambos, Flow e Meteoro, fazem seu conteúdo eles fazem uma live com um pouco de pré-planejamento, eles nesta live tentam separar os seus planejamentos em capítulos. E depois eles só picotam esses capítulos e soltam como vídeos separados. Ou seja, a live ela é fátua, ela não importa tanto. A live é uma gravação. E, depois de gravado na live, e eles usam até essa preparação, é tudo muito bem preparado. Nos estúdios Flow isso não é tão aparente, o Meteoro faz mais isso até. Então, o Meteoro, quando eles abrem as lives, eles já têm todos os tópicos que eles querem discutir, eles já têm todas as notícias, eles já têm todos os vídeos que eles querem mostrar, e depois o trabalho de edição fica muito fácil e muito rápido. É conteúdo que é editado, pré-produzido, produzido, pós-produzido em tempo real. E essa maneira de produzir conteúdo eu acho que é o futuro, porque é extremamente rápido e você ainda mantém um crivo de qualidade extremamente alto. O segundo canal que eu gostaria de copiar é o Jovem Nerd. Por quê? Porque, na minha opinião, eles são deuses do entretenimento.
A coisa mais importante do Jovem Nerd, na minha opinião, é a qualidade de pós-produção deles. Eles têm a capacidade de pegar um conteúdo, não vou dizer medíocre, mas um conteúdo bom. E eles conseguem dar upgrade infinito nesse conteúdo através de boa edição, através de bons recortes, através até mesmo de contextualizar esse conteúdo de várias maneiras. Então, às vezes, por exemplo, eles fazem compilações, certo? Em que eles reeditam vários Nerd Players passados em compilações de especial a cada 50 episódios. Eles fazem a mesma coisa com o Nerdcast. Eles fazem isso com o Nerd Office. E é extremamente bom. Não só isso, como eu também gosto da capacidade que o Jovem Nerd como estúdio tem de distinguir muito bem os seus quadros e distinguir muito bem as suas diferentes categorias de produtos. Então, quando você está assistindo o Sr. K, ele tem uma identidade visual extremamente específica, extremamente diferente do Nerd Office, por exemplo. É quase 2 canais do YouTube em um só. E eu acho que isso ajuda a longevidade do canal. Porque hoje em dia eu não assisto mais Nerd Office. Eu não assisto Nerd Office desde, sei lá, 2015. Eu realmente parei de consumir aquele conteúdo completamente. Mas eu ainda vejo o Sr. K, eu ainda vejo Nerd Player, porque são drasticamente diferentes. Então isso daí me mantém próximo da personalidade Jovem Nerd e da marca Jovem Nerd, mesmo que eu não assisto o carro-chefe deles, que é o Nerd Office. Por fim, nós temos o Coisa de Nerd. E o Coisa de Nerd é um pouquinho estranho, porque por mais que eu goste do Coisa de Nerd, eu não gosto do Coisa de Nerd tanto assim especificamente o canal principal Coisa de Nerd. Eu gosto mais do República do Coisa de Nerd. Eu não tô falando de consumir conteúdo, mas sim de copiar mesmo, né? E eu acho que é muito bom o jeito que o República Coisa de Nerd consegue criar conteúdo do nada. Eles criam conteúdo do nada. E eles fazem isso através de pegar vários tópicos meio que desconexos e eles só tacam tudo num vídeo, foda-se. Vamos pegar aqui um tweet, vamos pegar aqui um post do Reddit, vamos pegar aqui um vídeo do YouTube que viralizou, vamos fazer react de tudo isso em um vídeo só, fazer uma edição bonitinha e jogar no YouTube. Eu acho que isso é extremamente efetivo e é uma maneira de você criar conteúdo sem quase ter que pensar, pra ser bem honesto. Agora, eu tenho 2 referências gringas aqui, que não são brasileiros. Cadê a chave maior que tudo? Realmente, eu admito que... Novamente, né? Eu não tô falando de conteúdo que eu consumo, e sim de conteúdo que eu quero copiar. Agora, tenho as 2 referências gringas aqui, então não vou falar tanto sobre elas, mas o primeiro é Stuff You Should Know. É um podcast que também tem um site em que eles simplesmente falam sobre coisas. Então o jeito que eles funcionam é, todo episódio, os apresentadores, eles estudam sobre um tópico e eles simplesmente falam sobre aquele tópico. Eles regurgitam informação. E por mais que meu canal não seja um canal educacional, ainda assim eu acho que é interessante de vez em quando ter uns vídeos em que, foda-se, vamos só falar sobre as catacombas, sabe? Dane-se, vamos fazer um vídeo em que Leonardo Vieira só fala sobre as catacombas da França. Ou então fazer um vídeo em que o Leonardo simplesmente explica como foi inventado o micro-ondas. E por aí vai. Eu acho que esse tipo de conteúdo é muito legal. E o jeito que o pessoal do Stuff You Should Know estrutura esse conteúdo é uma maneira muito inteligente, em que meio que tem 2 pessoas que ficam fazendo um ping-pong de informação e eles debatem de uma maneira bem, pacata, e eu gosto disso. Vomitam fatos em você, telespectador, exatamente. Eles tipo... Sabe, vômito de fatos. Eu não sei por que eu fiz esse... Meu Deus do céu, nunca mais quero fazer esse barulho na minha vida. Eu não sabia que minha garganta era capaz de produzir esse som, mas enfim. E por fim, nós temos o Germa985. Ele é um streamer da Twitch e eu adoro a maneira com que ele faz streams extremamente grandiosas, sabe? Então eu vou dar um exemplo aqui. Ele fez uma stream, por exemplo, em que as pessoas jogaram The Sims com ele, sabe? Então, tipo, o pessoal tinha uma UI e controlava ele pelo chat, tinham câmeras numa casa e tudo mais. Agora, é óbvio que isso custaria, sei lá, R$1 milhão pra fazer acontecer. É algo completamente realístico de eu fazer hoje em dia. Porém... ele não começou assim, né? Ele começou fazendo coisas em menores escalas. E eu quero seguir os passos dele e meio que seguir em pequenas coisinhas, sabe? Pequenas coisinhas que são streams que são diferentes, sabe? Não é só uma stream de um cara jogando, é uma stream em que o chat controla o streamer de alguma maneira significativa. E esse tipo de coisa eu acho muito bom. Inclusive, na minha humilde opinião, esse daqui é o maior pecado do cenário de streaming brasileiro.
que na maioria das streams o chat não controla a stream em nenhum momento ou de nenhuma maneira significativa, e isso é uma característica que eu iria ancorar na minha stream. Eu quero que o meu chat me controle de algum jeito. Essas são as minhas inspirações. Agora, vocês acham que acabou? Não! Vamos falar um pouquinho mais sobre aquele conceito que eu falei do Meteoro e do Flow. A Small Ant já fez o chat jogar Pokémon. Então, coisas nesse esquema é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo de coisas que eu queria que a minha stream tivesse essa vibe. Porém, mais constante, certo? Não é só uma stream, não é só um evento. Não, tem mais coisas. Agora, vamos falar sobre os vídeos que se autopostam. Que é aquele conceito que eu falei lá do Meteoro e do Flow Podcast. Então, qual que é a ideia aqui? Tem alguns pontos que eu queria dar, um pouquinho de protagonismo. O primeiro deles é, conteúdo planejado é rei. Convenhamos, pessoal. Eu jogando League of Legends é bom. É, Leonardo, eu adoro. Uhul, Totoso, eu adoro você jogando League of Legends. Mas, essa stream aqui, por exemplo, que tem um conteúdo planejado e estruturado, está sendo melhor. Eu aposto que a galera que tá assistindo aqui no chat, o chat não vai me deixar mentir. Vai lá, chat, confirma pra mim. Essa stream aqui não tá objetivamente melhor do que League of Legends, aleatoriamente? Isso porque conteúdo planejado é rei. Ele é simplesmente melhor do que o conteúdo espontâneo. Não só isso, como eu também gosto do conteúdo de não dar oportunidades de fechar o vídeo. Isso é algo que se aplica mais no YouTube. Então, essencialmente, eu tenho... Uma coisa que eu vou tentar fazer ao decorrer de 2023 é mudar a minha mentalidade na stream e também quando eu estiver fazendo vídeo do YouTube para não dar oportunidade do cara fechar o vídeo. Vou dar um exemplo. Se a gente tá aqui na loucura, eu só tô falando, vral, 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 vral. Agora imaginem se eu simplesmente fizer isso. O ponto que eu quis passar aqui é que não tem nada acontecendo. Logo, a pessoa que está assistindo o vídeo tem uma oportunidade de fechar o vídeo, porque não tem nada acontecendo. Ela pode fechar o vídeo. Aí é isso que eu não quero fazer. Eu não quero dar a oportunidade de fechar o vídeo. E para fazer isso, eu acabei exemplificando, fazendo como? Bom, o exemplo que eu dei foi dando uma oportunidade para você fechar o vídeo, porque se você tem uma oportunidade de fechar o vídeo, fica mais fácil de você entender o que eu não quero que aconteça. Enfim, talvez tenha sido burro eu ter dado a oportunidade de vocês fecharem o vídeo. Mas... esse é o ponto, certo? Eu acho que a stream ela tem que ter entretenimento constante. A pessoa não pode ter oportunidade de fechar o vídeo. E isso daqui é, tipo, na minha opinião, extremamente protagonista de como eu quero conduzir o conteúdo a partir de agora. Quadros e sketches. Eu quero estruturar a stream em quadros. Então, tipo, poxa, todo dia a gente começa a stream, a gente vai, sei lá, ter uns 10 minutos de just chatting, de só conversando, aí depois a gente vai ter um quadro de League of Legends, aí depois a gente termina a stream, jogando um jogo aleatório curtinho. Então, tipo, um jogo zoeiro ou alguma coisa assim. Obviamente, eu não tenho isso ainda cravado na pedra, porém é o tipo de coisa que eu quero fazer a partir daí. Vídeos pergunta. Isso daqui é aquele conteúdo que eu falei pra vocês do Stuff You Should Know, né? Novamente voltando um pouquinho ao Stuff You Should Know. Eu tenho vontade também de fazer vídeos que simplesmente respondem uma pergunta, né? Então, o que é Fresnel? Né? É um exemplo. Fresnel é um fenômeno físico, né? De reflexão. O que é Fresnel? E eu sei que pode parecer algo chato a princípio, porém eu acho que eu consigo estruturar um vídeo em que explica esse fenômeno físico de maneira interessante, que ainda assim agrega conhecimento, e de maneira que tem entretenimento. E eu também acho que tem uma vibe diferente, né? Nenhum streamer meio que faz isso, meio que dá uma mini aula no meio da live. Obviamente, eu não tenho a pretensão de que seja uma aula, mas mais ou menos é isso, né? E por fim, nós temos o ponto de que edição de vídeo é o gargalo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu consigo produzir, se eu jogar uma stream de 8 horas, e nessa stream de 8 horas eu jogar 8 partidas de League of Legends, eu não consigo postar 8 partidas de League of Legends. Certo? Porque a edição de vídeo é o gargalo do meu conteúdo. Então, essa é a importância de seguir o que o Flow e o Meteoro Brasil fazem. Eu preciso fazer os vídeos com a mentalidade de que eles precisam ter o mínimo de edição e que quando eu pare de gravar, eu consiga, com o mínimo de recorte possível, postar ele. Justamente porque edição de vídeo é o gargalo na produção de conteúdo. E sim, eu desativei todas as recompensas porque eu não queria que vocês ficassem colocando tamo aqui uma alertinha. Tamo aqui uma mensagem de voz.
Não, eu não queria isso interrompendo a live, porque isso daqui vai virar um vídeo do YouTube, né? Então, eu tive que me planejar. E aqui, a gente vai falar, enfim, sobre o conceito de que o YouTube é o flerte, mas a Twitch que é o sexo. O que eu quero dizer com isso? O meu objetivo não é ser um YouTuber. Eu não quero ser um YouTuber. Eu quero ser um streamer. Justamente porque eu valorizo demais a interação com o chat. Eu valorizo a interação de ter a comunidade. Por quê? Porque você consegue lucrar muito mais com uma comunidade do que com viewers, tá bom? Você consegue lucrar um canal do YouTube. Porém, se você tiver uma comunidade, você pode convencer essas pessoas a irem no seu evento, você pode convencer essas pessoas a comprar uma camisa com seu logo, você pode convencer essas pessoas a te darem dinheiro no Patreon. Agora você não faz isso no YouTube, porque você precisa de uma comunidade. Então, já que o YouTube é o flerte e o Twitch é o sexo, o que eu quero dizer é, o único objetivo do YouTube é trazer pessoas pra Twitch, e uma vez que as pessoas estejam na Twitch, aí sim é que o Zirigdum, a dança, o sexo começa. O conteúdo de verdade é aqui, e eu quero que o conteúdo de verdade seja aqui. E a mesma coisa, ó, o Hiro mencionou TikTok, blá 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 blá, mesma coisa. O objetivo da minha presença nessas outras redes sociais vai ser crescer a Twitch. A Twitch é o coração da nossa comunidade. Esse é o objetivo. Então, vamos ver aqui quais que são, né, os objetivos da minha presença no YouTube e possivelmente no TikTok, Instagram, Twitter e afins. Trazer novos viewers, como já dito, fortalecer a comunidade com mais pessoas. Também, todo vídeo do YouTube é um bilhete de loteria. Todo vídeo do YouTube que eu posto, ok, realisticamente falando, ele não vai viralizar, mas ele é um bilhete de loteria. Tem a chance de eu ganhar na Mega da Virada, assim como tem a chance desse vídeo aqui que vocês estão vendo do YouTube pegar 100 mil views e mudar pra sempre o patamar da nossa Twitch, né? Então, esse conceito de que todo vídeo do YouTube é um bilhete de loteria é extremamente importante. Justamente porque quanto mais bilhetes de loterias, maiores as chances de ganhar. Então, outra coisa é que os vídeos duram pra sempre. Essa Twitch aqui, quantos viewers que a gente tá agora? A gente tá com 5 viewers na Twitch agora. Então, poxa, pensa, eu coloquei todo esse esforço construindo esse slide, eu coloquei todo o esforço planejando, treinando essa apresentação, e vai se esvair, vai ser perdido pra sempre. Apenas 5 pessoas viram. Agora, o vídeo do YouTube, ele dura pra sempre. Então, vai ter permanência. Daqui 2, 3 anos, pode ser que alguém fale, qual será o primeiro vídeo que o Nokdev postou no canal dele? E vrau! Cai nesse vídeo aqui. E por fim, o último conceito do YouTube que eu queria ressaltar são thumbnails imorais. Eu não vou ter moralidade alguma, eu não vou ter o menor crivo ético, eu não vou ter a menor decência, tá bom, pessoal? Eu vou ser pior do que Bolsominion que não se arrependeu. Eu irei usar as thumbnails mais imorais, as thumbnails mais sujas imagináveis. O objetivo, cara, eu não vou roubar clique do cara. Eu não vou fazer thumbnail clickbait. Não, cara, não vai ser clickbait, vai ser click sequester, tá ligado? Eu vou sequestrar as pessoas com a thumbnail, entendeu? Vai ser tipo eu em cima de um dragão com o Silvio Santos vomitando moedas de ouro, tá ligado? Esse tipo de coisa. Vai ser o lado clickbait da força. Eu sei que é repugnante, mas funciona. Então, a relevância do YouTube, ela é o sistema de crescimento inerente do YouTube. Tem um algoritmo manipulável, e eu tô dizendo manipulável aqui no sentido de moldável mesmo, não manipulável, né, no sentido ruim. Permanência do conteúdo promove sucesso, ou seja, esse vídeo aqui, pouquíssimas pessoas, só 5 pessoas estão vendo esse vídeo aqui na Twitch, mas no YouTube ele vai ter permanência. Vídeos estruturados geralmente são de maior qualidade do que strings espontâneas, e a gente pode melhorar as strings espontâneas através da edição. E por fim, todo vídeo é um bilhete de loteria, como já estabelecido antes. Agora, vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio. Porque eu já tentei streamar antes, como eu já disse, em 2018. Desde 2018 a gente tentou streamar. E por mais que eu tenha pego, até em alguns momentos, bastantes viewers, sempre dava errado por algum motivo ou outro. Então, alguns problemas que eu já tive foi não streamar o suficiente.
certo? Então, às vezes eu ligava a stream uma vez por semana. E a comunidade, às vezes a pessoa via a stream, gostava da stream, dava follow, mas, sabe, quando você streama uma vez por semana, eventualmente você cai no esquecimento. Outro problema é streamar por poucas horas. E isso daqui é algo que eu não sei o quão problemático foi até hoje, mas a realidade é, às vezes eu ligava uma stream, ela durava por 2 horas e vral. Streams ruins. Eu vou ser bem honesto, pessoal. Eu acho que o conteúdo de game dev era objetivamente chato. Especialmente na época em que eu estava desenvolvendo meu jogo, o Fight and Fall. Eu ficava em horas e horas de concentração constante e eu não focava no chat. Não só isso, como eu também já tive várias e várias streams de jogos em que eu não me divertia nem um pouco. E, sabe, um ótimo exemplo disso eram as streams de Dota, sabe? Assim, às vezes as streams de Dota se tornavam em simplesmente Leonardo Vieira tiltado ou Leonardo Vieira 100% hiper concentrado sem interagir com o chat. Então eu acho que streams ruins também foi parte das minhas falhas. Durante muito tempo, o crescimento da stream foi limitado única e exclusivamente ao chat do League of Legends. Sem zoeira, cara. Sem zoeira. Tipo, a maioria dos meus followers encontraram essa stream através de eu divulgando no chat do League. E eu acho que isso é horrível. Primeiro, isso cria dependência a um jogo. As pessoas só querem assistir League of Legends. Segundo, o chat do LoL era o flerte. Exatamente. Em vez de ser o YouTube o flerte, o chat do LoL que era o flerte. Muito bem colocado. Então, não só isso aliena as pessoas a quererem assistir apenas League of Legends, como também eu acho que o que acabava acontecendo é que o próprio League of Legends ele é transiente, certo? As próprias pessoas que assistem League of Legends, elas já têm os seus streamers de League of Legends. Então se a pessoa veio por mim só por causa do LoL, se ela não encontrou nenhuma outra qualidade que me redima, ela provavelmente vai assistir outro streamer que é infinitamente melhor do que eu sou no LoL, certo? E, por fim, o último problema que eu encontrei foi a vida real, desgaste. Então, trabalho, exército, problemas de saúde, problemas familiares, insegurança financeira, problemas da vida que aconteceram ao decorrer desses anos. Alguns desses pontos já foram solucionados, como a gente pode ver aqui na nossa solução. No caso, os meus problemas da minha vida pessoal, eu diria que eles já foram saciados. Mas tem alguns problemas específicos da stream que eu vou endereçar através, ao decorrer do ano de 2023. Eu quero mudar alguns comportamentos aqui da stream. Então, primeira solução para a gente equilibrar um pouquinho o meu trabalho e a minha vida pessoal com stream e com o crescimento da stream. Streams curtas, contudo, streams frequentes. Meu objetivo talvez não seja streamar todos os dias, porém, streamar, 4 ou 5 dias por semana. Nem que sejam streams curtas. O que eu considero uma stream curta? 3 horas. Para mim, 3 horas é uma stream curta, 6 horas é uma stream normal, 8 horas para cima é uma stream extremamente longa. Isso é o que eu considero pessoalmente. Então, eu acho que ter streams curtas, porém frequentemente, vai ser melhor para nurturar a nossa comunidade. E mais streams casuais, ou seja, não é todo dia que eu vou jogar. Alguns dias, talvez eu jogue um jogo hiper ultra relax. Talvez outro dia eu faça uma stream em conferência com os meus amigos. Talvez um dia eu faça uma stream em que a gente assista alguns vídeos do YouTube. Enfim, mais streams casuais que possam recarregar as minhas energias ao decorrer da semana. Afinal, streams jogando jogos que nem League of Legends tendem a ser bem intensas em alguns momentos. Quais são os pontos positivos disso? Primeiro, mais frequência de stream me dá mais oportunidade de ter mais viewers, me dá mais oportunidade de ter mais followers, etc. Relax. É mais de boa. Eu consigo lidar mais com uma stream de 3 horas do que com uma stream de 6 ou 8. Eu também acho que isso deve ser ótimo para eu criar conexões mais duradouras com membros do chat. Então, poxa, tem pessoas aqui da live que, sabe, poxa, eu tenho uma conexão com essa pessoa real, né? Um ótimo exemplo disso é o Otaquinho, o Senhor Pequeno, o Hero. Tudo bem que o Hero já é meu amigo de longa data de outros motivos, né? Mas enfim, a Lana é uma amizade que veio da stream, por exemplo. E, obviamente, eu vou ter mais prática streamando. Eu vou ser um melhor streamer. Porque se eu streamar toda hora, eu vou melhorar as minhas habilidades como streamer.
E isso também importa. Eu também quero ser um bom streamer. Então, mais prática streamando é um dos pontos principais sobre ter streams curtas, contudo frequentes. Jogar uma Ender Pro no vácuo do Minecraft para quebrar as regras, esse é o motivo. Quê? Enfim, vamos ignorar o que esse idiota falou. Este é o meu plano maligno de dominação mundial, senhoras e senhores. Sim, a apresentação acabou. E por fim, eu gostaria... Ah, sim, foi assim que a gente se conheceu. Eu conheci o Hero indo no servidor de Minecraft dele e grifando as coisas dele, porque o servidor não tinha proteção. Aí eu e os meus amigos a gente começou a destruir o spawn e tal. Foi assim que a gente se conheceu. Mas, senhoras e senhores, esse é o meu plano maligno de dominação mundial. Não se esqueça de destruir o botão do like e o botão de se inscrever. Ok, parei, desculpa, mas novamente eu tô tentando crescer uma comunidade, então eu realmente preciso disso. Eu tô zoando, mas dá uma sarrada aí no botão de like, por favor. Enfim. Esse é o meu plano maligno de dominação mundial. Eu espero que ele funcione. E outra coisa, seus cornos, assistam o vídeo completo, tá? Porque eu tenho certeza que vai ter meia dúzia de idiota que pulou pro final só pra ver. Vamos ver o final. Não, cara, assiste o vídeo completo. Eu preciso das horas assistidas pra monetizar meu canal, tá? Obrigado. Beijos na alma, senhoras e senhores. Te vejo na twitch.tv/NarkDev. Tchau!